Fala aí, gente, beleza? Então tá, ó. Galera, acabou de sair, a CNN, né, foi a primeira mídia a divulgar isso aí, o depoimento completo do Sérgio Moro. São cerca de 10 páginas, dei uma lidinha aqui por cima, peguei os principais pontos e vou repassar pra vocês a minha opinião. Se vocês quiserem ver na íntegra, obviamente, né, vocês não devem acreditar somente na minha opinião, tem que ver outras tal. Eu vou deixar aqui na descrição também o link pra vocês lerem o depoimento, que acho que é super importante pra política nacional. Mas se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, na minha visão, o que eu interpretei é que a denúncia que o Moro fez foi um completo morde a sopra. Então ele ia avançando em alguns pontos e ia retrocedendo em outros pontos. Por que ele fez isso? Penso eu, que quando ele fez aquela praticamente delação, quando ele anunciou a sua demissão, era um momento que ele tava com raiva, tava chateado, e ele realmente jogou ali, ó, tô saindo porque ele tá tentando interferir, porque ele quer tirar o Valeixo e tudo tal. Penso que até fazer o depoimento, ele meio que foi mudando de ideia, viu que poderia ser um pouquinho perigoso pra ele e acabou retrocedendo. Então, na maneira como ficou o depoimento, se você é contra o Jair Bolsonaro, você consegue ver elementos que realmente culpam o Bolsonaro por algumas atitudes que ele tomou. E se você é a favor do Bolsonaro, você pode pegar algumas partes do depoimento dele e considerar, olha, tá vendo? Ele tá defendendo, falou que ele não tá imputando nenhum tipo de crime no Bolsonaro. Dentre os pontos mais importantes, o que eu considerei? Primeiro, uma fala que o Sérgio Moro colocou lá, né, numa troca de mensagens, que o Sérgio Moro teria 27 superintendências e que ele queria somente uma, que era do Rio de Janeiro. A questão é, por que ele quer essa superintendência do Rio de Janeiro, né? Por que ele faz tanta questão? A gente sabe que ele já tentou trocar no passado, a gente teve a substituição do Valeixo. Primeiro tentou entrar o Ramagem foi bloqueado pela Justiça, pelo Alexandre de Moraes, e entrou rolando agora, né? E a primeira atitude que ele fez como diretor-geral da Polícia Federal, lembrando que esse cara que foi indicado assim, o braço direito do Ramagem, e o Ramagem é um grande amigo da família Bolsonaro, a gente tem que ter essa noção. A primeira atitude que ele tomou foi tirar o cara da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ah, pessoal, mas é que o cara ele foi promovido, ele agora é o número 2 da Polícia Federal. Beleza, mas ele vai ter menos presença, vai ter menos interferência ali no Rio de Janeiro. Com essa notícia que saiu, com as trocas de mensagens que saíram, que realmente a única superintendência que o Bolsonaro queria era do Rio de Janeiro, que aliás, ele até divulgou uma fake news hoje, né, falando que não existe nenhum tipo de investigação contra ele e contra seus filhos. Mentira. Até, só um exemplo, com o Flávio Bolsonaro, né, que é o seu 01 lá, o seu filho mais velho, existe uma investigação tanto do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, quanto do Ministério Público Federal a partir da Polícia Federal, ou seja, Polícia Civil e Polícia Federal estão envolvidas ali no processo. Então, existe sim algum tipo de investigação contra os seus filhos. Existe o inquérito das fake news, né, do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, e lembrando que o Carlos Bolsonaro é um vereador pelo Rio de Janeiro também, ou seja, tem grande participação ali. O Ministério Público já investigou possíveis, tudo possibilidade, tá? Não tô acusando de nada, até porque não sei, acho que a gente só pode culpar o cara depois que tudo for julgado. Mas um suposto esquema de rachadinha no gabinete, liderado pelo Queiroz, e que parte disso ia para sustentar prédios de milícias em Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro. Ele já presenteou, né, condecorou, digamos assim, o Capitão Adriano, morava em frente o Rony Lessa, a questão do Queiroz também envolvido com alguns casos estranhos. Então existem coisas estranhas a serem investigadas. Só que ao mesmo tempo ele fala ali nas mensagens, como até uma coisa que o Carluxo colocou nas suas redes sociais, que em nenhum momento o presidente ele pediu para o serviço de inteligência ou coisa que o valha informações sobre processos que estavam acontecendo que não fossem pertinentes. Como assim? Quando a gente fala de investigações da Polícia Federal, existem coisas que são sigilosas, e aí você não pode fornecer as informações com toda certeza, e existem algumas informações que elas são repassadas para o governo federal, por meio da BIM, do Serviço de Inteligência, e aquilo é repassado ao presidente. Segundo o Sérgio Moro, todas as informações que foram pedidas por ele eram informações que poderiam sim ser repassadas para a BIM e, consequentemente, para o presidente. Ou seja, foi um constante morde-a-sopra. O que de mais pesado, creio eu, que aconteceu ali foi justamente essa questão da nomeação e a questão da chantagem que ele fez. E aí até convocou algumas pessoas a também prestarem depoimento, né, pessoas que pertencem hoje ao Ministério do Jair Bolsonaro, para falar como é verdade, que ele realmente estava querendo interferir e estava ameaçando o Sérgio Moro, que se ele não trocasse o Valeixo para ter uma troca na Polícia Federal do Rio de Janeiro, isso poderia causar na demissão tanto do ministro Sérgio Moro,
como na demissão também do Valeixo, que efetivamente é o que acabou acontecendo. Ou seja, existem elementos aí? Com toda certeza. Penso eu que o Sérgio Moro ficou com muito medo do que poderia acontecer, algum tipo de retaliação. Porque hoje a gente tem a ala petista, que é contra ele, com toda certeza, por tudo que aconteceu, do Lula e tal. Existe a ala bolsonarista, que é contra ele. E a galera que tá mais a favor assim é uma galera mais de centro, um centro-direita e tal, a galera não muito extremista. Ou seja, tem duas milícias muito fortes, milícias não, né, mas duas organizações muito fortes que vão ficar pegando pesado no Sérgio Moro. Tanto que, por exemplo, ele só forneceu informações de 2 semanas passadas, o que aconteceu há 2 semanas atrás. Ele já tá no ministério há 1 ano e 4 meses. Nada aconteceu antes desse período, por que ele não quis fornecer essas informações? Enfim, são perguntas que ficam no ar. Os próximos passos, a gente vai ter uma pressão muito grande da oposição. A gente viu, por exemplo, que hoje o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele já entrou com um pedido para investigar por que o Bolsonaro colocou o Rolando, né, e não colocou outra pessoa, o Rolando, que era o número 2 do Ramagem, que é o grande amigo do Carlos Bolsonaro, e é bem possível que essas pressões aumentem ainda mais. Vamos ver se o Bolsonaro vai ter algum tipo de declaração, mas no geral, penso eu, que ficou bem melhor do que a encomenda para o Bolsonaro. É difícil justificar essa troca de mensagens, mas eu pensava que ia vir coisa muito pior. Não sei porque o Moro não divulgou. Porque não tem? Porque tá com medo das retaliações? Enfim, é só na base da especulação. Tudo bem, galera? Deu pra entender o que aconteceu? Então tá, então se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!